Eu quero falar com vocês hoje sobre um milagre que o Senhor Jesus realizou, que está aqui no texto de Marcos, no capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, começando no versículo de número 21, a cura, a ressurreição, da filha de Jairo. Marcos, capítulo 5, versículo de número 21, a palavra de Deus diz o seguinte: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. O verso 22 diz: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Amigos, quero falar uma coisa muito importante com você. Esse homem, Jairo, que foi até Jesus, a Bíblia é muito clara ao nos dizer que ele era o principal da sinagoga. Dentro da religião dos judeus, ele era o homem mais respeitado, a maior autoridade dentro daquela cidade. No entanto, quando ele foi até Jesus, a Bíblia diz que ele se prostrou diante de Jesus. Se prostrar na Bíblia é um gesto de reverência. Quando você se humilha, quando você se rende totalmente a alguém. A Bíblia nos ensina, na verdade o nosso Deus nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina, que o segredo para as pessoas que querem ser abençoadas é se humilhar diante de Deus. Por que eu digo isso para você? Porque Jesus disse que aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Por outro lado, o homem que a si mesmo se exalta, o Senhor Jesus diz que esse homem será humilhado. Entenda bem, Deus não quer que você seja humilhado. Presta atenção nisso, eu quero falar isso com muita seriedade com você. Deus não quer que você seja humilhado. O povo de Deus ser humilhado nunca esteve no plano de Deus. Eu vejo ali o livro de Deuteronômio, capítulo 28, um texto muito conhecido, quando a Bíblia fala das bênçãos da lei e das maldições da lei, que Deus diz assim, no versículo 1, será que se tiveres o cuidado de ouvir os mandamentos que eu te ordeno hoje, tendo cuidado de guardar todos eles, toda a lei que eu hoje te ordeno, Deus, ele já começa dizendo assim, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí depois diz, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Nós falamos muito sobre as bênçãos alcançarem as pessoas quando elas ouvem a lei de Deus. Mas a primeira coisa que Deus fala é que ele iria exaltar o povo dele. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O povo de Deus, o povo do Senhor, nunca será humilhado. Pelo contrário, o povo de Deus será exaltado. Aí você vai dizer para mim, mas pastor, o senhor acabou de falar ali na mensagem que aquele homem se humilhou e que nós temos que nos humilhar. É exatamente isso. Nós nos humilhamos. Nós não somos humilhados por ninguém. Lá no mundo tem um ditado, você já deve ter ouvido, que diz assim, os humilhados serão exaltados. Está errado. Nós nunca seremos humilhados por ninguém. Nós seremos exaltados. Mas você precisa se humilhar. Você não é humilhado por ninguém. Você se humilha. Você vai a Deus e se humilha diante de Deus. E você vive entre os homens com uma atitude de humildade, como um servo. O Senhor Jesus nos deu o exemplo, quando Ele próprio, um pouco antes, horas antes de ir à cruz, a Bíblia diz que Ele estando com os seus discípulos, Ele se despiu, tomou uma toalha e um pouco de água, e a Bíblia diz que ele lavou os pés aos seus discípulos e enxugou os pés dos discípulos com aquela toalha. Depois que ele terminou de fazer esse ato, esse gesto tão bonito,
ele disse o seguinte: olha, vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês me chamam de Senhor e de Mestre. Jesus falando, é claro. E vocês estão certos, porque eu sou o Senhor e Mestre. Se eu que sou o Senhor e Mestre lavei os vossos pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Meus irmãos, Jesus disse que nós devemos servir ao próximo, que nós devemos ser humildes para com o próximo, mas ele nunca disse que nós seríamos humilhados. Não. Você se humilha, você se torna uma pessoa humilde, servo de Deus, servo dos irmãos. A consequência é que você não será humilhado por ninguém. Pelo contrário, você será exaltado. A palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro escreve, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, ele diz o seguinte: humilhai-vos. Mais uma vez, você não será humilhado por ninguém. Ele disse: você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, e ela, no tempo certo, no tempo oportuno, vos exaltará. Mais uma vez, a palavra de Deus dizendo o quê? Que nós seremos exaltados. No plano de Deus você nunca será humilhado, você será exaltado. Agora, você precisa se humilhar, se render, se prostrar. E primeiramente, é claro, diante de Deus. Não importa quem você seja. Você é um homem rico, poderoso, dono de um império. Você é um político renomado, reconhecido, respeitado, uma autoridade dentro da sociedade. Amigo, não importa. Você precisa se render, precisa se prostrar, se humilhar, reconhecer que o Senhor é Jesus. Esse homem, Jairo, ele vai até Jesus e ele se humilha diante de Jesus. E porque ele se humilhou, ele entrou no caminho do milagre. Você quer receber a bênção? Ô pastor, claro que eu quero. Comece se humilhando diante de Deus. Comece se rendendo diante do Senhor. Porque quando você se rende diante de Deus, você vai ver que Jesus vai entrar no seu caminho e você vai entrar no caminho de Jesus. E então vocês irão até a bênção. O texto continua dizendo no versículo 23, que esse homem rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Ele vai até Jesus, intercedendo pela filha dele que está moribunda. Eu quero fazer um breve comentário, não é o assunto principal da pregação, mas a respeito da importância que há de você ir até Jesus para clamar por aqueles que estão moribundos. A humanidade inteira está moribunda, ou seja, todos estão morrendo, só não sabem disso. Você que está me assistindo agora, a cada dia que passa você está mais perto da morte, sabia? Cada dia. Tenha você 12, 13, 15 anos, ou tenha você 90. Tem um senhor que congrega aqui na igreja em Taubaté que tem 99 anos. E ele vem todo dia, sozinho para a igreja. Ele anda muito bem, vem sozinho, senta, assiste às reuniões. Só que interessante é o seguinte: talvez ele possa estar um pouco mais próximo, humanamente falando, talvez ele esteja mais próximo de Deus do que eu, que tenho 34. Mas isso não significa que eu não posso ir embora antes dele. Todos nós estamos indo na mesma direção. Esse homem em breve encontrará o Senhor, e eu também. Todas as pessoas que você conhece, daqui a alguns anos, todas elas vão partir desse mundo. E a pior coisa que pode haver, meu irmão, é alguém partir sem a salvação. Por isso nós temos que interceder para que Jesus venha e dê vida àqueles que estão morrendo, aqueles que ainda não conhecem a Deus, que não conhecem a salvação. Interceda. Interceda como Jairo pela filha dele. Mas interceda pelo seu pai, pela sua mãe, seu irmão. Oremos por todos. É necessário que a igreja ore pelos detentos presidiários.
É necessário que a igreja ore pelas pessoas que estão nos hospitais, nas esquinas, nas prostituições. Todos precisam da nossa oração. O texto continua dizendo, versículo 24. E foi com ele, e seguia-o, uma grande multidão que o apertava. Jesus se levantou e foi. E Jairo começou a caminhar com Jesus. O segredo da vitória está nisso aqui. É caminhar com Jesus. O caminho de Deus é perfeito. Está escrito que na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Se você estiver andando no caminho de Deus, você pode ter certeza, você vai encontrar, no caminho de Deus você vai encontrar vida. Você não encontrará morte, fracasso, derrota. Pode ser até que hajam provações. Nós veremos que esse homem, Jairo, ele foi provado na fé dele. Pode ser que hajam provações, mas nunca haverá derrota, fracasso no caminho de Deus. Jesus se levantou, pôs-se aí, e Jairo foi com ele. Caminhe com Jesus, ande no caminho de Deus. E quando acontecer alguma coisa, meu irmão, quando acontecer alguma coisa, ou algumas coisas no caminho, para tentar atrapalhar a sua fé, para tentar desanimar você, fazer você desistir, o segredo é: continue no caminho. Enquanto eles estavam indo, a Bíblia fala no versículo de número 25. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que tinha padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. O que aconteceu? Eles iam, e de repente uma mulher no meio do caminho parou Jesus. Essa mulher também estava desesperada, precisando de um milagre, porque ela há anos sofria de uma enfermidade que estava fazendo com que a cada dia ela estivesse indo a pior. E essa mulher dizia consigo: se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curada. Essa mulher foi até Jesus e tocou nele. Eu não vou ler o texto todo aqui para você sobre ela, mas entenda bem, quando essa mulher tocou em Jesus, Jesus parou. Jesus parou, se voltou para a multidão e disse: quem me tocou? Os discípulos, ao verem aquela cena, eles disseram: mas mestre, todo mundo te toca. Todo mundo que pode, tem oportunidade, coloca a mão no Senhor. Como é que o Senhor pode perguntar quem me tocou? E Jesus disse: não, alguém me tocou de uma forma diferente. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Outro dia eu faço com vocês, amigos, um estudo só sobre o milagre dessa mulher. Mas hoje o que eu quero falar para você é o seguinte: Jesus parou e ficou olhando, até que a mulher se levantou: mestre, sou eu, e ela contou toda a verdade, e Jesus parou para ouvi-la. Agora imagina você no lugar de Jairo. Imagina a filha dele ruim, sofrendo, morrendo, e Jesus parado, atendendo aquela mulher no caminho. Tá bom que aquela mulher estava sofrendo, tá bom que aquela mulher precisava, que foi um milagre lindo, que foi uma coisa bonita, mas a verdade é a seguinte, irmão: Jairo tinha chegado primeiro. Uma das coisas mais dolorosas da vida é quando você está precisando de algo, é quando você está lutando por algo, e de repente alguém vem e passa à sua frente, e você diz: meu Deus, mas já fazem anos que eu estou esperando por essa bênção. Fazem anos que eu estou lutando, que eu estou no caminho. Eu já estou servindo a Deus há não sei quanto tempo. Eu faço tudo direito. E fulano acabou de chegar e pegou meu lugar, pegou minha vez. Você já se sentiu assim alguma vez na vida? Sentiu que você foi o primeiro a chegar, mas parece que você vai ser o último a sair do mesmo jeito? Que todo mundo que vem passa à sua frente, pega o que era para ser seu. Eu garanto para você que esse era o sentimento de Jairo. Ele devia estar roendo as unhas naquela hora. Meu Deus, Jesus parou, a minha filha está precisando. Quem sabe ele não deu, pelo amor de Deus, não quero acrescentar nada na Bíblia, misericórdia, mas quem sabe ele não deu uma cutucadinha: Jesus, está bom, glória a Deus, ela foi curada, mas a minha filha, Senhor, a minha filha está mal, minha filha precisa. Quem sabe? Mas Jesus parou para dedicar atenção àquela mulher. E de repente, meus irmãos, o que aconteceu?
veio a má notícia. A Bíblia fala aqui, veio a má notícia. Capítulo 5, versículo de número 35. E estando ele ainda falando, observa que Jesus estava ainda conversando, falando com aquela mulher, com as pessoas que presenciaram a mulher do fluxo de sangue sendo curada. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem enfadas mais o mestre? Irmão, você está fazendo tudo direito, orando, dando dízimo, congregando, respeitando o próximo, procurando ao máximo obedecer a palavra de Deus, quando então vem a má notícia. Você dentro da igreja, um dia você começa a sentir um desconforto. Você vai até o médico te examina e diz: olha, infelizmente, o que eu tenho para te dizer não é bom não. Você está com um problema sério. Você está com uma doença grave. Nessa hora você se pergunta: meu Deus, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz para merecer isso? Você está andando com Deus, fazendo tudo direitinho, e de repente vem, amigo, aquela má notícia, né? Olha, seu filho acabou de sofrer um acidente. Olha, acabou de ter um problema na sua casa, seu marido. Encontramos seu marido em tal lugar com outra mulher. Amigo de Deus, quando essas más notícias vêm, elas mexem com a gente, elas nos abalam. Imagina você, Jairo estava andando com Jesus. Jairo não estava no pecado. Ele estava andando com Jesus quando a má notícia veio. Amigo, o bom da palavra de Deus é que ela nunca mentiu para nós. Deus nunca nos enganou. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele promete coisas que ele nunca dará a você. Mas Jesus não. Jesus foi verdadeiro. Jesus nunca escondeu de nós que nesse mundo nós teríamos aflições. Você não vai encontrar em um lugar da Bíblia Deus prometendo a qualquer um dos seus servos uma vida cor-de-rosa. Ele ofereceu sim, prometeu sim, vida eterna. E lá no céu onde nós estaremos, lá nunca mais vai haver uma má notícia, pode ter certeza. No céu onde eu irei morar, onde você irá morar, não vai ter mais dor, sofrimento, tristeza. Lá vai ser só alegria e só vitória. Mas enquanto estivermos nesse mundo, é necessário que nós estejamos preparados. Por quê? Porque de vez em quando você vai estar no caminho andando com Jesus e a má notícia virá. Pelo amor de Deus, meu amigo, eu não estou desejando mal para você, quanto menos, muito menos, jogando uma praga na sua vida. Eu estou apenas sendo verdadeiro com você. Homens de Deus, mulheres de Deus, também recebem más notícias. De vez em quando, no nosso caminho com Deus, na nossa caminhada, acontecem coisas que nós não esperamos. Vem a má notícia: olha, é teu filho, é a tua esposa, é o teu marido, é o teu pai, a tua mãe, olha, é o emprego, é a doença. E quando essas coisas vêm, como é que nós devemos agir? Você está no caminho, andando com Deus, e de repente acontece algo inesperado. E agora, pastor, o que eu vou fazer? Bom, vamos ver o que Jesus disse que nós temos que fazer. Versículo de número 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amigo, o que é que nós temos que fazer quando vem a má notícia? O que Jesus disse aqui: não tema, crê somente. Não tenha medo. A má notícia chegou, a luta chegou, chegou o dia da provação. O que é que você faz? Não entre em desespero, não tema, confie em Deus. Você sabe que essa palavra, não temas, ela é poderosa. Eu sinceramente nunca parei para contar, tenho que falar a verdade para você. Mas eu já ouvi em algum lugar, já li em algum lugar,
que os estudiosos da Bíblia, eles dizem que essa frase, não temas, ela aparece 366 vezes na Bíblia. Se você pensar que um ano tem 365 dias, um ano bissexto 366, é como se cada dia do ano Deus olhasse para mim, para você e dissesse: não tema, apenas confie, não tenha medo. Amigo, você nunca vai encontrar uma passagem da Bíblia onde Deus aceita o medo do homem. Todas as vezes que o homem está assustado, Deus diz: não tenha medo. Todas as vezes que Jesus, meu irmão, falou algo para as pessoas, mesmo coisas que eram para assustar, Jesus dizia: não tenha medo. Se você ler a Bíblia lá em Mateus 24, em Mateus 24 você vai ver Jesus falando do fim do mundo, do fim dos tempos. E Jesus lá, ele está dizendo assim: olha, haverão pestes, haverão terremotos, haverá perseguição, vão haver falsos profetas. E mesmo com tudo isso, Jesus disse: porém, não tenha medo. Olha só, nós estamos passando por uma pandemia agora. Pessoas estão morrendo todos os dias. E tem gente que está com medo, mas não é para ter medo. Porque Jesus falou: quando essas coisas acontecerem, não tenham medo. Não é para ter medo. Pastor, mas como não temer? Olha o mundo, olha o jeito que está, olha as coisas que estão acontecendo. Mas Jesus, meu irmão, Ele continua com você e Ele não perdeu o controle. Amigo, você acha que o coronavírus, que a Covid-19 fez Deus deixar de ser Deus? Você acha que Deus perdeu o poder? Deus não perdeu não, meu irmão. Os homens podem ter perdido o domínio da situação, o controle da situação, mas Deus continua tendo todo o poder. Ele não perdeu o domínio em um só momento. O coronavírus não surpreendeu a Deus, como nenhuma crise, nada do que já aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer no mundo, nada disso pegou Deus de surpresa. Ele continua no controle, Ele continua no comando. Nós estamos no barco, as ondas vêm, elas são grandes, elas nos deixam assustados, mas o nosso Senhor está dizendo: fica tranquilo, quem está no comando do barco sou eu, o barco não vai afundar não. Se ele afundar, eu seguro você e a gente caminha sobre as águas. Não tema, meu irmão, somente creia. A partir de hoje, lembre-se disso, toda vez que você estiver diante de uma luta, toda vez que você estiver diante de um problema, o que é que você vai fazer? Você apenas, tão somente, não vai temer e vai crer em Deus. Não perca a sua fé, não perca a sua paz. Alguém vai olhar para você e vai dizer: mas você não está assustado? Não, não estou. Mas você não está desesperado? Não. Mas eu no teu lugar, eu ia estar arrancando os cabelos da cabeça. Eu não, eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Jesus está comigo. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. E aí, amigo, vem a coisa que para mim é a mais importante dessa mensagem. Jairo recebeu a má notícia: tua filha está morta. Não incomoda mais o mestre, não tem mais jeito, ela morreu. Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. E o que é que Jesus faz? Capítulo 5, versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Aí o 38 diz assim, ó: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga. O que eu quero falar para você é o seguinte: Jairo poderia ter dito: mestre, dá mais não. Pode ir para os seus afazeres. Deixa eu ficar agora com o meu luto, com a minha tristeza. Não. Jairo continuou caminhando com Jesus. Jesus não permitiu que os outros fossem. Jesus disse para a multidão: vocês param aqui. Eu continuo. Comigo vai Pedro, vai Tiago, vai João e vem você, Jairo, porque a casa é tua. Jairo poderia ter ficado ali chorando, mas não. Jairo se levantou e continuou caminhando com Jesus. Irmão, eu acredito que esse é o maior segredo que qualquer homem de Deus tem que aprender. Não importa o que aconteça, continue andando com Jesus. Você sofreu uma decepção, continue andando com Jesus.
Você viu uma coisa feia? Te escandalizaram, te feriram, te machucaram, te traíram. Olha, amigo, não importa o que está acontecendo, continue caminhando com Jesus. Continue no caminho. Jairo continuou andando até que eles chegaram em casa. Com Jesus você vai chegar no lugar certo. E aí a Bíblia fala no versículo de número 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Olha que bonito. Quando você chegar num lugar e todos estiverem dominados pela tristeza, pelo pessimismo, chegue com a palavra de vida. Chegue com a palavra de ânimo, a palavra positiva. Jesus chegou naquele ambiente, todos estavam sofrendo. Jesus não sentou para chorar com eles, não. Jesus chegou com palavra de vida. Sempre que você estiver mal, meu irmão, vai para a palavra de Deus. Você nunca vai encontrar na palavra de Deus palavras de morte. Todas as palavras de Deus são palavras de vida. Pastor, o senhor me perdoa, mas tem palavra de morte na Bíblia. Tem condenação na Bíblia. Amigo, está escrito que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quando Deus, Ele envia uma palavra dura, às vezes até uma palavra pesada, pode ter certeza, aquela palavra não é de condenação. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus está dizendo para o ímpio que ele vai morrer, não é porque Ele quer matar o ímpio. Ele quer que o ímpio se arrependa, se converta e viva. A palavra de Deus sempre é uma palavra de vida eterna. Naquele dia, Jesus chegou onde todos estavam pranteando. E Jesus não chegou com palavra de morte, chegou com palavra de vida. Ele disse: olha, não tenham medo. A menina não está morta. Ela está apenas dormindo. Agora é triste que tem gente que não leva Deus a sério. Olha o versículo 40. E riam-se dele. Você consegue pensar que riram de Jesus? Não estavam rindo do Alex, não, meu irmão. Estavam rindo de Jesus. Irmão, quando eu ministro a palavra de Deus, é claro que quem está ministrando aqui é o homem, é o Alex, sou eu. Mas essa palavra ela vem do Senhor. Então as pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas deveriam ouvir com temor, respeito e seriedade. Levar Jesus a sério. Não importa quem está pregando. Eu comecei a pregar quando eu tinha 13 anos de idade. Quase 21 anos atrás. E há quase 21 anos atrás, quando eu tinha 13 anos e eu comecei a pregar, eu pregava com a mesma seriedade que eu prego hoje. Talvez não com o mesmo entendimento, com o mesmo conhecimento, porque eu tenho aprendido um pouco com o Espírito Santo nesses anos que eu falei para você, mas aquela mensagem que eu estava ministrando, ela era tão palavra de Deus quanto a palavra que eu estou pregando hoje. Se um dia você chegar no altar, chegar na igreja, perdão, e no altar tiver um menino, sente e ouça o menino. Tem uma mulher, sente e ouça a mulher. Ah, pastor, eu sou contra a mulher pregar. Você não devia ser, porque a Bíblia não é. Tem várias pregadoras, profetisas na Bíblia, você pode ter certeza. Na Bíblia tinha muita mulher que pregava. A Bíblia fala que Jesus estava conversando com a samaritana lá no poço de Jacó. E quando Jesus profetizou, falou com ela, aquela mulher foi falar com o povo e trouxe a cidade inteira para ouvir Jesus. Teve homens que não conseguiram ganhar uma alma para Jesus, mas aquela mulher samaritana, recém-convertida, ela conseguiu trazer a multidão inteira. Então, se um dia você chegar na igreja, é uma mulher que está pregando, sente e ouça. É um homem, é um jovem. Ele tem 15 anos. Ele tem 80, 90 anos. Senta e escuta. E não ria, não zombe. Não importa. Ah, pastor, mas ele falou umas coisas que eu não concordo. Você não tem que concordar com nada. Você tem que entender. Aliás, você tem que entender que é Deus que está falando, você tem que aceitar. Tem palavra, meu irmão,
que pode não ser para você hoje, mas quem sabe não vai ser para você daqui a algum tempo. O nosso pastor Jaime conta que há muitos anos, quando ele pregava, acho que aqui em São Paulo, na Praça da Sé, tinha uma senhora que ia para a igreja com a filha, e todo culto, quando ele ia ministrar, ele falava de Isaías 53, o verso 4 e o verso 5, onde a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. E aquela jovem que sentava com a mãe, ela cutucava a mãe na hora da pregação, e ela dizia assim: mãe, fica vendo, o pastor Jaime está pregando, daqui a pouco ele vai falar de Isaías 53. Batata sabe, né? Certinho. O pastor estava pregando, daqui a pouco ele, Isaías 53 fala, pelas feridas de Jesus você foi sarado. Todo dia o pastor pregava, a moça estava lá sentada, ela ficava: mãe, fica vendo, daqui a pouco o pastor Jaime vai falar. E falava. Não é que um dia aquela mãe foi à igreja, desesperada, pedir ajuda: pastor, me ajuda em oração pela minha filha. Por quê? Porque ela está doente, pastor, está mal. Aí ela disse: pastor, minha filha é serva de Deus. Ela vinha para a igreja, pastor, ela já até sabia o que o senhor ia pregar. Ela me cutucava lá: mãe, fica vendo, o pastor vai falar. E o pastor disse para ela: irmã, a tua filha não entendeu que o tempo todo Deus estava me usando para pregar para ela. A moça estava sentada e não estava levando a palavra de Deus a sério, mas Deus estava falando com ela. Você vem para a igreja e você vê o pastor falando de vida financeira e você: não é para mim. Você não sabe. Você não sabe. Você vê o pastor pregando sobre casamento. Pastor, meu casamento está às mil maravilhas. Não é assim não. Uma senhora me contou, não é expondo a vida dela não, mas isso já tem um tempo. Uma senhora me contou que ela estava na cama dela, deitada com o marido dela. O marido dela segurou nas mãos dela e começou a orar e falar: Deus, escuta isso. Deus, obrigado, muito obrigado pela pessoa maravilhosa que o Senhor me deu, companheira. O marido estava orando e agradecendo a Deus pela esposa. Poucos dias depois, irmão, ele chegou nela e disse assim: não quero mais viver com você, pediu o divórcio. Dias antes, ele estava orando e agradecendo: Deus, obrigado pela minha esposa. Ela deve ter se sentido a mulher mais realizada do mundo. Olha como eu sou feliz. Eu tenho um marido que agradece a Deus por me ter como esposa. Poucos dias depois ele estava pedindo o divórcio. Tem coisa na sua vida, meu irmão, que você acha que está bem, não está bem não. Então não ria de Jesus quando Jesus fala, porque você sempre vai precisar da palavra de Jesus. Agora eu quero dizer para você, quem não leva a palavra de Deus a sério, quem não leva Jesus a sério, Jesus está falando e a pessoa está rindo, está zombando de Jesus, não é desse jeito não. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser tirada. Mas pastor, quem vai tirar e vai tirar do quê? Em primeiro lugar, quem vai tirar? O próprio Jesus. O próprio Jesus vai tirar você. Da onde, pastor? Vai tirar você do lugar aonde você contemplaria a salvação, aonde você veria o milagre. Você está no lugar do milagre, mas como você não leva a palavra de Deus a sério, Jesus vai te tirar dali, você não verá o milagre. Você estava no lugar aonde você receberia a salvação, e o próprio Jesus vai tirar você. Vê que eu não estou brincando não. Capítulo 5, versículo 40. E riam-se dele. Jesus falou coisa séria e riram de Jesus. Olha o que está escrito: porém ele, tendo-os feito sair, quem tirou o povo da casa foi Jesus, não foi Jairo não. Não sou eu que vou tirar você da igreja. Se você não levar Jesus a sério, é ele que vai tirar você da casa dele, meu irmão. E isso é a pior coisa que pode acontecer com você. Porque, meu irmão, quem sai da casa de Deus não verá o milagre. Jesus naquele dia, meu amigo, pensa comigo. Vocês já sabem o final da história. Jesus fez um dos maiores milagres que alguém já viu. A menina estava morta. E Jesus trouxe a menina de volta à vida. Aquele povo que estava na casa, eles iriam ver o milagre. Eles iam olhar a menina na cama morta e eles iam ver a menina levantando. E eles não viram. Por que não viram? Porque Jesus fez eles saírem. Você poderia com os seus olhos ver o maior milagre da sua vida.
mas você não vê. Por quê? Porque você não leva Deus a sério. Tem gente, meu irmão, que não verá a nova Jerusalém. Não vai pisar nas ruas de ouro. Não vai poder olhar no trono e ver o próprio autor da vida. E por que não, pastor? Porque não está levando Deus a sério. Está rindo de Jesus. Jesus vai fazer ele sair. Misericórdia. 40. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava. Versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitá cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Jesus, minha irmã, meu irmão, olhou para aquela menina e pronunciou essas palavras. Interessante que antes da Bíblia dizer o que elas significam no português, antes elas estão no texto original, no hebraico. Talitá cumi, que nós sabemos pela própria tradução que é, menina, a ti te digo, levanta-te. Tem coisa que Jesus fala que você pode não entender na hora, mas depois você vai entender que aquela é a palavra que vai te levantar. Jesus falou num idioma diferente, mas aquela era a palavra que iria levantar aquela menina. A palavra de Deus vem para te levantar, meu irmão. Olha o versículo de número 42. E logo a menina se levantou. Amigo, está na hora de você levantar. De você se levantar contra o pecado que está na sua vida e falar, chega. Chega de viver essa vida errada. Está na hora de você se levantar contra esse demônio que está envergonhando você, que está destruindo a tua casa, o teu casamento. Está na hora, meu amigo, de você se levantar contra esse mal que faz você viver escravo e você dizer, chega. Se levanta em nome de Jesus. Olha o que está escrito aqui, 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Aqui eu quero terminar a mensagem de hoje. A Bíblia diz que ela já tinha idade suficiente para andar. Tem gente, meus irmãos, que pelo tempo já era para ela estar correndo. Você tem tanto tempo na igreja que já era para você estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, e você ainda está se arrastando, ainda está caído. Pelo tempo que você tem de crente, já era para você estar ensinando, mas você nem começou a aprender ainda. Pensa no que eu estou falando para você. Está na hora de você se levantar. De você falar, chega de ser criança. Chega de ser bebê que precisa que os outros fiquem me carregando, me dando comida na boca. Eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, eu vou me levantar e vou andar. E Deus quer que você ande. Porque a palavra diz em Isaías 40, que aqueles que esperam no Senhor, subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Já está no tempo, meu irmão, de você andar. Digo mais, está no tempo de você correr e por que não? Já está no tempo de você voar, subir nas alturas de Deus. Deus tem bênção para você. Olha, você que está acompanhando essa mensagem, seja abençoado por ela. Que o Espírito Santo visite você com todas as bênçãos e que você se levante para vencer.